Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Este vídeo faz parte de uma nova série de vídeos que realizaremos em nosso canal, a série Simulados. Os simulados, diferentemente das questões comentadas, não estão vinculados a um vídeo específico. Eles são mais flexíveis e podem ou não estar relacionados a um vídeo. Abordam temas gerais, mais amplos e até mesmo mesclam conteúdos. O vídeo de hoje irá abordar questões de concursos anteriores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que você acompanhe esta aula, baixe o simulado em PDF que encontra-se na descrição do vídeo, imprima e acompanhe. Resolva antes. Mas se você não puder imprimir, não tem problema. É só você dar pausa aí no vídeo na hora que eu for ler a questão, responder e depois acompanhar a correção com a gente, ok? E para que nosso canal sempre seja ativo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a gente, tá beleza, pessoal? Então vamos lá estudar a nossa primeira questão sobre o ECA. E lembrando que eu sempre coloco aqui na parte de cima o concurso, o ano que essa questão foi aplicada, para ficar mais fácil para você assimilar ou ver se talvez, inclusive, faz parte ou coincide com a banca que você está estudando. Um estudante menor de idade tentou conversar com a diretora da escola sobre critérios de avaliação utilizados por um professor. A diretora da escola considerou tal atitude improcedente, não viabilizou o diálogo e encerrou o caso. Com base nessa situação hipotética e à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a Lei 8.069 de 1990, capítulo 4, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar o contexto dessa situação para respondê-la. Um estudante não queria conversar sobre alguns critérios que o determinado professor da escola utilizava. Então ele procurou a diretora para conversar a respeito disso. A diretora considerou que a atitude do aluno era improcedente. Ele não poderia ir até a diretora discutir e questionar critérios avaliativos que um professor utiliza em sala de aula. Então, ela encerrou o caso. Então, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa atitude da professora, como que ela foi? Foi certa ou errada? Vamos analisar as questões, as alternativas e logo em seguida escolher aquela que mais se adequa à realidade e está correta. Letra A. A diretora agiu em conformidade com o ECA, posto que não se aplica o direito à contestação de critérios avaliativos por parte de estudantes menores. B. A competência para apurar critérios avaliativos é dever restrito à equipe pedagógica. A diretora agiu conforme o ECA, pelo qual a contestação por parte de estudantes pode ser interpretado como um desrespeito. Letra C. A fim de proteger e assegurar o direito à aprendizagem do estudante, a atitude da diretora foi coerente com os princípios educacionais que orientam que as avaliações escolares devem ser consideradas medidas socioeducativas invioláveis. Letra D. A atitude da diretora violou o ECA, visto que essa lei assegura o direito da criança e do adolescente de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E letra E, visando garantir o respeito e a autonomia do professor em sala de aula, o ECA estabelece que os dirigentes de estabelecimento de ensino devem considerar contestações de estudantes somente quando houver elevados níveis de repetência, razão pela qual a diretora agiu corretamente. Então, de acordo com o ECA, como que nós podemos analisar essa situação? Entre os direitos da criança e do adolescente em relação à educação, o capítulo 4 ele traz em um de seus incisos que a criança e o adolescente tem o direito de contestar critérios avaliativos. E antes da gente responder, vamos conferir lá no ECA como que isso está escrito. Veja só, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Dentre ao que é garantido ao estudante, nós temos aqui o inciso 3º, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então, é um direito da criança e do adolescente
contestar critérios avaliativos. Mas lembre-se, isso não quer dizer que a criança ou adolescente pode, qualquer avaliação que ela não concorde, ela vai ter o direito de recorrer e cancelar de maneira alguma. Se ela não entendeu ou não considerou coerente, ela pode discutir, procurar uma explicação para conhecer melhor aquilo e para que essa avaliação seja analisada, ok? Mas vamos analisar a atitude da diretora. Vamos voltar lá comigo. Letra A. A diretora agiu em conformidade com o ECA. Não, ela estava errada. B. A competência para apurar critérios avaliativos é dever da equipe pedagógica. A diretora agiu conforme o ECA. Não, ela não agiu. C. A fim de proteger e assegurar o direito à aprendizagem, a atitude da diretora foi coerente com os princípios. Não, não foi coerente. Letra D. A atitude da diretora violou o ECA, visto que essa lei assegura o direito da criança e do adolescente de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Certo. O correto é a letra D. Só para eliminar a letra E. Visando garantir o respeito à autonomia, estabelece que os dirigentes de ensino devem considerar a contestação de estudantes somente quando houver elevado nível de repetência. E, nesse caso, não. A diretora, a gestão escolar, deve considerar essas contestações em qualquer caso, mesmo quando não haja alto índice de repetência por aquele estudante. Então, número 1, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a questão de número 2. Deixa eu tentar colocar aqui na tela. Questão de número 2. É da VUNESP essa questão. Prova de juiz de direito substituto. Clarice, mãe de Bernardo, de 5 anos de idade, pretende viajar com o filho da comarca de Rio Branco, estado do Acre, para a comarca de São Paulo, estado de São Paulo. Comprou passagens aéreas e irão acompanhados da avó paterna do menino. O pai de Bernardo é falecido. No momento do embarque foi exigida a certidão de óbito, esquecida por Clarice, que apresentou, além de sua certidão de casamento, a cédula da identidade original dos 3 passageiros. Impedidos de embarcar pela companhia aérea, exigiram a presença do pai, a apresentação da prova do óbito ou a autorização de viagem. A conduta do representante da companhia está... Então vamos lá. A Clarice, ela tem um filho, Bernardo. E o Bernardo tem 5 anos de idade. Ela foi viajar de Rio Branco, no Acre, para São Paulo. E nessa viagem foi a Clarice, o Bernardo e a avó paterna, a mãe do pai de Bernardo. Porém, o pai de Bernardo havia falecido. A companhia pediu a autorização do pai do Bernardo, ou a certidão de óbito, ou a presença do pai dele para autorizar. E não deixaram eles embarcar. Então, a companhia, ela agiu corretamente ou não? Vamos lá no ECA conferir o que o ECA diz a respeito disso. Da autorização para viajar. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Ou seja, sem o pai ou responsável, somente com autorização judicial. A autorização da justiça, ela não será exigida quando, olha só, a autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à de residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, se o adolescente menor de 16 anos viajar de uma comarca contígua à da sua residência, o que é contígua? Do lado da sua residência, não precisa. Quando a criança ou adolescente estiver acompanhado. Então, quando o adolescente ou a criança menor de 16 anos estiver acompanhado, também não precisa. Nesse caso, acompanhado de alguém responsável. Um ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Se ele tiver algum ascendente, um parente, né? Ou um parente colateral, irmão, ou um parente ascendente, pai, mãe, avó, até o 3º grau, e tiver um documento que comprove o parentesco, ele também não precisa dessa autorização.
Segundo, a pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Então, se ele estiver acompanhado por uma outra pessoa maior de idade e que esteja com autorização do pai ou da mãe da criança. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder autorização válida por 2 anos. Então, os pais podem dar uma autorização válida por 2 anos para aquela criança ou adolescente. Artigo 84. Quando tratar de viagem ao exterior. Eu não iria ler não, mas eu vou ler aqui porque eu acho que convém a gente ler para interpretar aquela questão. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se é criança ou adolescente. Então, quando for para viajar para fora do país, dispensa autorização quando? Quando estiver acompanhado de ambos os pais ou ambos os responsáveis, ou quando viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Ou seja, só pode viajar para fora do país com os 2 pais juntos ou com um dos pais e o outro com uma declaração autorizando e com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, se alguém que mora em outro país vier ao Brasil e for levar uma criança menor para fora do país, só sai com autorização da justiça. Mas o que isso nos permite verificar lá na nossa questão? A criança, ela precisa da autorização dos dois responsáveis quando vai viajar para o exterior. No caso de viagens dentro do país, se for para uma comarca do lado, né, contígua, que fica do lado daquela região, não precisa de declaração. E se for acompanhado de um responsável ou de alguém que tiver um parentesco até o 3º grau e que comprove isso por documento, também não precisa de declaração. Então a companhia ela estava errada, mas vamos verificar aqui. A companhia estava correta porque não se trata de comarca contígua à residência da criança, ainda que na mesma unidade da federação e não está incluída na mesma região metropolitana. Não é comarca contígua e não está na mesma região, mas a mãe estava presente com a criança. B, ela estava errada, porque foi provado o óbito do pai por 2 testemunhas idôneas, o que supre a falta da prova documental. 2 testemunhas idôneas não supre a falta de prova documental no caso de óbito do pai. A companhia estava errada, porque a criança estava acompanhada de ascendente maior até o 3º grau, comprovado o parentesco. Sim, estava acompanhado da mãe e também estava acompanhado da avó paterna. Então ele poderia viajar tanto com a mãe ou tanto com a avó. Essa é a alternativa correta. D. A companhia estava correta porque a criança, ainda que acompanhada de 2 pessoas maiores, não tinha autorização expressa do pai com firma reconhecida e não houve comprovação do alegado óbito. Ou seja, não tinha declaração do pai, não houve comprovação do óbito. Mas não se tratava de uma viagem ao exterior, era dentro do país, de Rio Branco, no Acre, para São Paulo. Então, correto a letra C, ok? Número 3. Pessoal, depois deixe no comentário, porque eu estou interrompendo a questão e estou indo lá no ECA fazer uma análise do artigo. Se vocês acharem, professor, não precisa ir lá no ECA, vai direto para a questão, comentem aí, porque me ajuda para os próximos vídeos, ok? Senão eu não faço esse vai e volta aqui lá. Eu, particularmente, acho legal para contextualizar e para quem não está lembrando, ver o artigo. Mas se você estiver acompanhando legal só com o meu comentário, comenta aí, porque eu já sei o que fazer no próximo. 3. Prova para o cargo de técnico em enfermagem. Diante de um caso suspeito de castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicado com uso de força física, contra um adolescente que se encontra na sala de espera do ambulatório, a conduta obrigatória, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser, ou seja, é para o técnico de enfermagem, mas valeria para qualquer situação. Se você tem um caso suspeito de castigo físico, em que a criança recebeu uma ação disciplinar ou punitiva com uso de força física, e essa criança está esperando lá no ambulatório, você percebeu isso. Qual deve ser a sua conduta conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente? Letra A. Comunicar ao Conselho Tutelar da localidade? Sim, o Conselho Tutelar deve ser comunicado imediatamente nesses casos. Logo, a letra A é a alternativa correta.
B. Advertir o responsável caso o abuso se confirme? Não. Você não vai advertir o responsável da criança. Não cabe a você fazer isso. C. Encaminhar o responsável para tratamento psicológico? Não, não é você que vai fazer isso. Não é a sua conduta. D. Encaminhar ao serviço social para devidas providências. Também não é sua conduta. Se você observa alguma coisa, você tem que encaminhar para o Conselho Tutelar do Menor. O Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Juizado da Infância, a Juventude lá é que vão fazer os demais encaminhamentos. Mas a você cabe comunicar ao Conselho Tutelar da localidade, ok? Então, 3, letra A. Número 4. Instituto AOCP. Polícia Civil do Espírito Santo. Meu estado, Espírito Santo. Salve o povo espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós, a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Aprendi na escola e não esqueci. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Aqui fala de idade, então a gente vai lá, não vou nem lembrar, não vou nem ler aqui, mas a gente vai lembrar da idade mesmo antes da gente corrigir. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente fala: considera-se criança a pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos, ok? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível afirmar que é considerada criança a pessoa com até tantos anos, 12 anos incompletos. E o adolescente, quem apresentar de tantos anos a tantos anos, ou seja, quem apresentar de 12 até quantos? Até 18 anos. Está lá no início do ECA, acho que é o primeiro artigo, se não estou enganado. Então, a ordem correta, qual é a ordem correta aqui? 12, 12 e 18. Logo, a alternativa correta é a letra D. 12, 12 e 18 e as demais estão erradas, ok? Como você está acertando aí? Na hora que a gente terminar, você vai lá no concursômetro, eu vou mostrar para vocês. Quem não conhece, aguarda para ver que é muito legal. E a gente vai ver como você foi, beleza? Questão de número 5. Nossa última questão dessa rodada. Cada simulado será bem breve para o vídeo não ficar muito longo. Vai ser um vídeo curto que, se você tiver pouco tempo, você estuda. Número 5, Polícia Civil do Espírito Santo. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa que não apresenta uma garantia processual assegurada à criança e ao adolescente, ok? Qual não é uma garantia da criança e do adolescente? A. Assistência judiciária gratuita e integral em caso de necessidade? Sim. Defesa técnica por advogado? Sim, é um direito. Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional mediante citação ou meio equivalente, ou seja, conhecer o que está sendo acusado. D. Direito de ser ouvido pela autoridade competente por meio de seus responsáveis legais. E letra E. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Então vamos lá, vamos conferir no ECA o que ele fala sobre isso. Das garantias processuais, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem um devido processo legal. São assegurados ao adolescente, entre outras garantias, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado, beleza. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Direito de solicitar a presença de seus pais responsáveis em qualquer fase do procedimento. Agora, o que está errado? O que a gente tem que chamar atenção aqui? O inciso 5º, que fala direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E lá na nossa prova fala o seguinte: direito de ser ouvido pela autoridade competente por meio de seus representantes legais. Não, ele tem direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Logo, essa é a incorreta e todas as outras estão corretas. E essa, então, é a alternativa que a gente quer, a letra D. Tá beleza? Tínhamos 5 questões apenas. As próximas 5 virão no vídeo a seguir, que você pode procurar aí no canal, o Simulado 2. Mas não sai daí, porque agora é a nossa hora especial, porque agora é a hora do concursômetro.
E aí, como você foi? Conte aí quantas questões você acertou, quantas questões você conseguiu fazer e nós vamos conferir agora como que você foi, beleza? Se você não acertou nenhuma questão, zero questões, a coisa tá feia, tá feio, hein? Se você acertou só uma, pode e deve melhorar. Duas ou três questões, parabéns, está em cima da média da aprovação. Geralmente nos concursos você precisa acertar 50% para conseguir a aprovação. Se você acertou 4, uau, você arrebentou. Agora se você acertou todas as 5, prepare o documento da posse, porque vem aprovação por aí. O concursômetro é apenas uma forma da gente descontrair, mas não deixe de colocar nos comentários quantas você acertou e qual foi o seu nível do concursômetro aqui pra gente comentar, mesmo que demore alguns dias, mas eu respondo você e isso é muito importante pra gente. Novamente peço, inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito. E confira logo o vídeo do simulado 2 que está no nosso canal e acompanhe a sequência de vídeos, deixando inclusive solicitações e sugestões de novos temas. Por enquanto é só, um grande abraço e até mais, pessoal!